Bom dia hoje, terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025. A carta que veio foi a carta da Torre. E a Torre no baralho cigano, ela é diferente da Torre do tarô. A Torre do baralho cigano, ela simboliza a espiritualidade, o contato com a espiritualidade. Geralmente também em alguns pontos de vista, ela é uma carta que fala de solidão, do isolamento necessário para você escutar a sua alma, para você entrar em conexão com uma força superior. Porque se a gente estiver no meio de muita gente, de muita opinião, a gente não consegue ouvir a nossa voz interior, né? E a voz verdadeira que fala com a gente é a nossa voz da alma, né? Nosso Deus interior, a nossa voz da alma, juntamente com a nossa consciência. E a Torre, ela fala disso. Ela fala da necessidade da gente se isolar e escutar a nossa consciência. Os prós, os contras, como você faria se você estivesse fora do problema, que tipo de conselho você se daria. Isso tudo de uma forma fria, né, no silêncio. Isso vai lhe trazer respostas que ninguém pode lhe dar. Então, por isso que a Torre, ela é uma carta vinculada à necessidade de se isolar, de um certo isolamento, para a conexão com a espiritualidade, com a sua voz interior. Então, hoje é um dia mais de observar do que de falar, mais de ficar atento aos sinais, porque a Torre, ela mostra muitas coisas através de sinais que mexem com a nossa espiritualidade, com a nossa intuição, com a nossa percepção. Ela é uma carta que fala do contato direto, né? Quando você realmente... É aquilo que eu digo. Você se isola, se fecha no seu mundo, se pergunta, conversa consigo mesmo. Começa a questionar. Será que, se fosse com outra pessoa, será que eu faria isso? Será que se eu fosse dar um conselho a alguém... Aí você começa a soltar a energia, começa a sair da emoção e entrar em contato com a espiritualidade, com a razão, mente, espírito em harmonia. Então é uma carta que fala muito disso, mas ela também diz que tem momentos que é preciso a gente se isolar, que são momentos que é melhor você ficar lá no alto da torre olhando pela janelinha, observando a situação no silêncio, né? Tentar meio que ficar invisível, se fechar ali dentro do seu cantinho, né? Para você observar a situação e tirar as conclusões de forma muito sábia. Essa carta é uma carta que fala que você deve escutar a intuição, que você deve prestar atenção nos sinais que estão lhe circulando. É uma carta que fala da conexão com a espiritualidade, então assim, de você rezar, de você acender vela, de você procurar conversar e entrar em contato direto com a espiritualidade, porque é uma carta que ela mostra que a espiritualidade ela está muito viva, muito isso, a espiritualidade de forma individual. A Torre, ela fala muito isso, ela não é aquela coisa da estrela que mostra aquela espiritualidade universal, que a gente pode jogar para o universo e tal e tal. Não, aqui é a necessidade de prestar atenção e com o contato direto com a sua espiritualidade pessoal e interior. Sabe? Quando você está com você mesmo, quando você analisa a situação, quando você sai do problema, quando você se vê meio que no lugar do outro, então se pôr no lugar de outra situação para você tomar as conclusões. E aí a sua verdade interior. Isso indiferente de A, B, C, achar certo, achar errado, achar que você tá doido, que você não devia ter feito, ou que você não deve agir assim. É uma conexão sua com a sua espiritualidade. Então é necessário sim, porque às vezes a gente vê muito fora. Como é que a pessoa teve coragem de fazer isso? Como é que a pessoa tem coragem de agir dessa forma? Como é que aconteceu isso comigo? Então assim, a gente não para pensar e dizer, e agora? Como é que eu vou agir? E agora? Como é que eu vou fazer? Né? Se eu tivesse que dar um conselho a alguém, como é que eu agiria? Dentro dessa situação, é hora de ficar quieto, é hora de agir, é hora de falar. E se analisando dentro de uma situação, dentro de um propósito, dentro de uma reação que você deve ter, ou o isolamento que você precisa ter, de uma forma ou de outra, essa carta ela fala da identidade pessoal com a sua espiritualidade. De você se identificar
Você com você mesmo e você entrar realmente na consciência de que você precisa pedir uma ajuda especial ali. Que você precisa dizer assim, meu Deus, será que eu mereço? Então me mostra o caminho, será que eu estou fazendo a coisa errada? Então quando é uma coisa muito pessoal, muito individual, e fala assim de que você deve entrar em conexão, né, com você e deixar quieto. Tipo assim, se isolar e ficar observando e ficar pensando, ficar tirando suas conclusões, mas sem grandes emoções. As emoções, elas vão confundir, por isso que você não deve ficar pedindo opinião ou formar vou formar uma ideia aqui, ou então o que eu acho, sabe? Uma conclusão na minha cabeça baseada na emoção. De jeito nenhum, se você fizer isso, você vai dar um tiro no pé. Porque você não pode botar emoção, porque você vai tomar como pessoal e isso vai cegar você. Mas quando você se isola e não escuta a opinião de ninguém, e que você começa a se colocar na situação, você começa a pensar como é que a pessoa faria, que aquela pessoa ou aquela situação agiu dentro do que aquela pessoa pode dar, ou aquela situação, a consequência daquela situação era para ser daquilo mesmo, que foi um erro seu. Quando você começa a ter esse pensamento e esse autocontrole emocional, você vai enxergando as coisas como elas são. Então hoje é dia de ter autocontrole, hoje é dia de se colocar fora da situação e analisar de uma forma mais espiritual do que emocional. De forma emocional zero, né? Que eu acho que quando você olha muito pelo lado pessoal emocional, você vai fazer a escolha errada das decisões. Às vezes é até bom você colocar a emoção, porque vai lhe impulsionar a tomar uma decisão. Mas nesse caso, não. Nesse caso, é necessário a frieza de analisar e de abrir o coração, soltar a energia, se livrar dos maus pensamentos, das más emoções, soltar. É assim que o jogo fala, né? Então é ter essa noção, prestar atenção como você vai agir e seguir adiante. Então, eu diria que um banho ligado à carta da espiritualidade e do entendimento é o banho do alecrim, porque ele é um banho de purificação e de harmonização, energeticamente falando, né? Então é necessário fazer essa purificação do corpo para que você consiga entrar em conexão com a sua espiritualidade, com a sua alma, com o seu entendimento dentro do seu silêncio, da sua observação, né? E pode molhar a cabeça e deve molhar a cabeça. E hoje, dia 7, então 7 em 8, 8 e 9 vai dar 17, que dá, quem nasceu, quem tá fazendo aniversário hoje, tá entrando no ano 8, com a influência da estrela. Então, assim, geralmente o ano 8, com a influência da estrela, é um ano maravilhoso, porque é um ano que traz consciência, razão, iluminação. A estrela, ela influenciando a justiça, ela mostra os pensamentos justos e as purificações, a vontade de entrar em conexão com as coisas boas. Sabe quando você diz assim, eu quero o melhor pra mim? Sabe aquele ano que você entra e diz assim, agora eu vou fazer as coisas diferentes, eu vou equilibrar, vou pensar em mim, eu vou colocar as coisas em equilíbrio, sabe? Vou entrar em conexão com a minha espiritualidade, eu vou ouvir mais minha intuição. A estrela, ela traz uma conexão espiritual muito forte, uma energia muito boa. Então ela traz uma influência de sabedoria, de doçura, de harmonia sobre essa parte da justiça que é muito rígida, né? A justiça, ela tem muito preto no branco, não tem meio termo e tal. E a estrela, ela traz essa harmonia, essa energia da sorte, das coisas fluírem de forma leve, de você realmente conduzir as coisas de forma correta, porém de forma leve, de você ter essa consciência que as coisas, elas têm que ser, deve ser e pode ser de forma tranquila. Então, quando ela influencia o 8, ela lhe traz muita sorte, ela lhe traz muitas oportunidades que vão levar você a um equilíbrio e a bons negócios, a negociações, a coisa de justiça, de repente a coisa da justiça que está emperrada sair, né? Um problema de um contrato, uma coisa resolver. Então, assim, ela traz muita boa sorte. Então, aproveite o seu ano com essa influência maravilhosa, que é da estrela, da carta da estrela. Tenha pensamentos elevados. Evite ser muito intransigente. E procure deixar a coisa fluir de uma forma mais leve. O máximo que você puder. Para você ver
a energia da estrela agir com muita força sobre o desenrolar da sua vida nesse ano, né? Pois, gente, um abraço, uma excelente terça-feira abençoada para nós e até amanhã com a carta do dia, se Deus quiser.